3 anos na França. Contudo, após conhecer Paris e suas belezas, desinteressou-se pela a ponto de nem ler os jornais daqui. Como não possuía parentes próximos e interesses, foram surpreendentes sua decisão de voltar. Se ele estiver vivo, deve estar lá pelos 48 anos. Ah, Mariana, lindo e belo. Belo está escangalhado. Não, a última vez que eu vi aqui a pescadora. Não se lhe dá mais 40. Mas há uma coisa a ser dita. Há várias roseiras doentes por aí, mas não como certos antigamente. Você não os vê mais porque não sabe mais a lei, mano. Crescera de desejo de vê-la. Que olhos seriam um para o outro, que visões antigas iriam transformar a realidade presente. Dias depois, se encontrava em Tiburi, à porta da casa de Mariana. Depois, um criado abriu-lhe a porta. Enquanto esperava, notou que os móveis e aspectos da casa eram os mesmos, porém um pouco desbotados. Perto da parede estava o retrato de Mariana, pintado quando ela contava 25 anos. O tempo não descolara a formosura. Vagarosamente, Mariana desceu da tela e veio sentar-se de fronte de Evaristo. Cumprimentaram-se cordialmente, não perguntaram coisas do passado. Eles tinham ancorado no oceano dos tempos. Estás bom? Morria por ti. Há uma hora que te espero, ansiosa, chorando. Mas bem desde que sou feliz que os melhores dos homens entrou nessa sala agora. Que demorasses tanto no amor. Se me amasses de verdade, demoraria 10 minutos para as 2 e chegaria aqui em 3/4 de hora. A segunda foi com teu marido. Encontrei ele pela rua, falava muito bem de você. A ponto de pensar que estava a captar me acontece. Aí é a causa da minha demora e a causa dos meus tormentos. Não venha com essa ideia de desconfiança. Sabes que eu amo e nem por isso largarei com meu marido ou o matarei. Não diga que o matas, mas tu amas. Tu amas! Por que há de revolver minha alma ao passado? O mundo para nós começou há 4 meses e durará por toda a eternidade. O marido ajoelhou-se, puxou-lhe o braço, beijou-lhe as mãos e deixou cair a cabeça nos joelhos de Mariana. Ela já tinha chorado. Adeus! Que foi? Você ainda o ama, e eu tenho certeza disso. Se descobrir isso, eu o matarei. Você é um homem singular. Já disse que não o amo. Eu não tenho que disfarçar para você. Você sabe que minha índole não permite minhas confidências. Evaristo estremeceu, mas a curiosidade mordia-lhe o coração. Então, posto ele sabe, apoiado em seus joelhos, ouviu falar sobre o casamento, a existência do pai, a dor da mãe e a perseverança de Xavier. A paixão dos noivos prolongou-se na vida conjugal, mas com o passar dos dias, o relacionamento tornara-se apático, uma figura pálida. Daí que Evaristo apareceu aos olhos de Ávila. Não amor, porém o passado que era um mistério que podia trazer remorsos. Remorsos? Não os tive e jamais os terei. Obrigado pela confissão. Essa história termina por aqui. Você ainda me ama e isso que importa. Só a ti, querido. Pelos seus olhos, pela sua boca, pelas nossas vidas. Ficaram suplicantes por 2 a 3 horas. Ficaram assim até que alguém deles despertava. Apareceu. Evaristo sobressaltou-se após separar-se de um criado. Após o encontro, toda a história ressurgia com os ciúmes que ele tinha de Xavier. Só faltou a gente final, quando a mãe de Mariana, sabendo de tudo, interpôs e os separou. Mariana resolveu morrer, chegou a ingerir veneno, sendo preciso o desespero da mãe para destituir-lhe a vida. Xavier, em viagem, apenas soube que sua mulher escapara de morrer por causa de uma troca de remédio. Xavier, enfermo, estava estirado em um canapé com a mulher ao lado. Evaristo estava presente, Mariana, segurando a mão do marido, temia o pior. Chegou o médico, examinou o enfermo, prescreveu receitas e retirou-os para voltar de novo. Mariana foi com ele até a porta interrogando, procurando dar a verdade antes que ele não voltasse o leito do marido. Sinto não me poder falar com seu marido. O médico recomendou repouso. Desculpe a demora, eu soube do caso há pouco. Obrigado. Os cônjuges olham os mortes de despedida, porém parecem diferentes, pois o amor acabara e o coração envelhecera com o tempo. Xavier dura ainda 1 semana. Ele falece em presença de parentes, amigos, incluindo o marido. Mal se ouviu o choro. Um médico de Mariana e seu posterior desmaio chamaram a atenção. Após retomar a consciência, ao abraço seu cadáver, ele tem uma crise de alucinação. Xavier, volta! Pensando que o marido havia se salvado. No dia seguinte, procedeu seu enterro e abriu o homem para
sim, não pude ir ao casamento, mas soube que casamos com paixão. Vivemos um para o outro, porém agora, não sei se Mariana de durar muito tempo depois dessa morte. Mariana, assisti a missa do sétimo dia. Evaristo soube que o estado da viúva não lhe permitia arriscar-se em comemoração da catástrofe. Foi a São Paulo e retornou para vê-la 6 semanas depois. Não a encontrou em casa, voltava zangado, quando via Mariana em frente da igreja do Espírito Santo. Olha-se, contudo ela não responde ao cumprimento. 3 vezes sincera. País, Não pode ficar dependendo. não se esquecer da conversa do amigo, cuja primeira apresentação no Dion o Ricardo assistiu. Como foi a peça? Foi um desastre. Coisa de teatro. A peça